E aí, povo, agora que vocês já ficaram com a minha xará Gabriela, minha dupla sertaneja, e se deliciaram com as palavras dela, vamos continuar aqui com a nossa agenda, falando agora de um tipo de intertextualidade implícita, a paráfrase e a paródia. Gente, pegando o engate aí da Gabriela, a intertextualidade implícita, ela pode ter vários jeitos, vários modos de você fazer aí uma intertextualidade que esteja implícita. Dentre os modos aí, nós temos a paráfrase e a paródia. A paráfrase, por definição, é que um texto se remete necessariamente a outro e conta esse outro texto, né, com as suas próprias palavras. Então, imagina que você tem essa figura aqui, dessa menininha andando, nossa, nesse lugar super cinza aqui. Você pega alguns elementos aqui desse texto e compõe um outro, por exemplo, este aqui, tá? Em que você tem esses elementos, uma menina, certo? Nos dois, com blusa rosa e até mesmo a cor roxa presente aqui nos dois. Então, esse aqui seria o texto originário, tá? O texto original, que você vai fazer uma paráfrase aqui, você vai contar com suas palavras esse texto aqui. Então, você transformou esta figura, basicamente, nessa aqui, ó, contendo os mesmos elementos, os elementos principais, ó. Que ela é uma menina com blusa rosa, cor roxa, tá? E até mesmo um fundo mais ou menos cinza aqui, tá bom? Então, é basicamente essa a ideia da paráfrase, é você contar com as suas palavras. Ou quando você produz um texto, como no caso desse aqui, que se remete a esse outro, tá? Com esses elementos aqui de um e outro. Tranquilo? Então, vamos ver um tipo de intertextualidade no nosso querido Gonçalves Dias, fazendo uma paráfrase da Canção do Exílio. Galera, se nós formos pegar aqui um outro texto que tem uma paráfrase legal da Canção do Exílio, nós vamos nos lembrar do Hino Nacional. Uou! Pera aí, como assim? A gente canta isso aqui sempre e nunca reparamos nisso. Bom, tá na hora de reparar, gente. Se nós repararmos esse trechinho aqui, ó. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Bom, onde está a intertextualidade aqui, a paráfrase, né, no caso, com a Canção do Exílio? Logo aqui, ó. Teus risonhos lindos campos têm mais flores. Já começa aqui, ó. Nossas várzeas têm mais flores. Ah, peraí, mas só isso? Isso aí eu posso dizer de qualquer coisa. Bom, gente, na realidade, a sequência reforça mais a paráfrase, porque olha aqui, ó. Nossos bosques têm mais vida, reforça aí a paráfrase com a Canção do Exílio. Olha, é direto aqui, ele não mudou nada. No hino nacional está exatamente como está na Canção do Exílio. A Canção do Exílio é anterior aí, portanto, é o hino nacional que está fazendo uma paráfrase da Canção do Exílio. E logo em seguida, continua aí a paráfrase do hino nacional com o nosso querido Gonçalves Dias, o romântico. A nossa vida, mais amores, ou nossa vida no teu seio, mais amores. Então, essa é basicamente a essência da paráfrase. É você pegar esses elementos, tá, e transpor aqui ao seu texto. No caso, o hino nacional fez aqui nesse trecho uma paráfrase desse trecho aqui da Canção do Exílio. Tranquilo, gente? Ficou sossegado aí de saber o que é paráfrase? Então, vamos partir para a paródia. Bom, a paródia é quando você muda um texto, tá? Um texto conhecido, com um propósito cômico. Você vai fazer uma brincadeira aí, de algum jeito. Ou essa mudança também pode ser irônica ou satírica. Você vai mudar aí para tirar um sarro ou mesmo para criticar aquilo que você está ironizando. Beleza? Então, pegamos como exemplo aqui a nossa própria Mona Lisa, que nós já falamos da Monatrol, que a nossa querida Gabriela, aí, minha dupla sertaneja, fez aí já a analogia, tá bom? Mas por que a paródia? Porque nós mudamos aqui o quadro da Mona Lisa com uma intenção cômica. Tranquilo? Bom, um outro exemplo aqui, ó, nós pegamos novamente do Gonçalves Dias, que é quem ganha o nome aí, quem ganha a foto no começo aí da nossa aula. Esse verso aqui foi muito já ironizado, satirizado, entre outros. Nós pegamos aqui o Oswald de Andrade, que disse assim: Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Bom, gente, a ironia aqui e a sátira é que, de um certo modo, o Oswald de Andrade está criticando aqui os versos de Gonçalves Dias na sua intenção romântica e passando aqui por uma leitura mais moderna, tá? Do modernismo, onde a maior mudança talvez seja Minha terra tem palmares, tá? Onde gorjeia o mar. Esse palmares nos remete aí ao quilombo dos Palmares. E, de um certo modo, faz a crítica ao romantismo, a esse romantismo ufanista de primeira fase, que deixou de fora, tá, a figura do negro. Portanto, essa a sátira, essa a crítica, né, que a paródia do Oswald de Andrade fez aqui com Gonçalves Dias.
Bom, gente, essa aí é uma paródia um tanto pesada, né? Então vamos pegar uma aí que talvez seja um pouco mais tranquila, se você lembrar, e vamos aproveitar e fazer uma intertextualidade com a matemática. Quem já não ouviu essa expressãozinha aqui, ó? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. Que são os professores de matemática aí, como sempre, se envolvendo e se metendo o bedelho na nossa querida literatura. Bom, mas aqui para o caso é excelente para explicar paródia, porque eles pegaram esse trecho aqui, tá, do Gonçalves Dias e inseriram aqui um conceito matemático com sentido cômico, né? Você lembrando disso aqui, tipo, gruda na sua cabeça. Você para sempre vai lembrar. Eu que sou aqui de português nem lembro para que serve esse negócio aqui, mas através desses professores de matemática e seus planos malignos, eu consigo lembrar aqui dessa fórmula, que é seno A com seno B com seno A, que é a soma, né, dos senos, A mais B. Sendo assim, essa aí é uma paródia, né, com um intuito aí, de certo modo, didático também, tá? Através do riso aqui, você se lembrar dessa fórmula da matemática. Tranquilo, pessoal? Então, vamos partir aí para a nossa última parte, o diálogo entre as diferentes linguagens. Bom, o que quer dizer isso? Galera, assim como os textos, né, as palavras, os tecidos e tal, eles dialogam entre si, certo? Mas, dessa mesma forma, as palavras, os textos e as diferentes linguagens, como os filmes e por aí vai, podem dialogar também, tá? Por exemplo, nós fizemos uma analogia aqui das palavras com os fios e dos textos com os tecidos. Essa analogia, de um certo modo, ela é uma intertextualidade entre as imagens e o texto, isso que você está ouvindo, o que eu estou falando. Da mesma forma, nós explicamos através desse quadro, né, da menina do blusa com a blusa rosa e a cor roxa, e do quadro da Mona Lisa, né, da Mona Troll aqui no caso, também elementos da intertextualidade entre textos, mas através de figuras, como vocês podem reparar. Sendo assim, os textos, através da sua linguagem, também dialogam com outros tipos, né, de linguagens. Por exemplo, as linguagens dos filmes, que seria o caso da Branca de Neve, na qual há uma adaptação daquele conto escrito, né, do conto de fada aqui, da Branca de Neve, e que foi adaptado à animação, ao cinema. Então, quando você faz uma adaptação do tipo, você pega elementos desse texto e transforma aqui numa animação, fazendo com que na animação apareçam, por exemplo, elementos que não apareceriam no texto. Por exemplo, no texto da Branca de Neve não fala absolutamente nada da roupa dela. E na animação, essa roupa ganhou aqui características muito especiais. Afinal de contas, sempre que nós usamos esse vestidinho aqui, em qualquer contexto que for, nós nos remetemos diretamente aqui à Branca de Neve da Disney. Tranquilo? Bom, gente, dessa mesma forma, outros textos também possuem suas adaptações para diferentes linguagens. Por exemplo, nós pegamos aqui um trechinho do Inferno de Dante, tá? Do canto aqui do Inferno de Dante. Então, vamos lá. De baixo arremeteu-lhe o bando, né, de demônios infindo. Aceso em ira, os croques seus brandindo. Mas Virgílio gritou-lhes, nenhum seja atrevido. Bom, gente, tem um tal de Gustave Doré, que eu não sei se fala assim o nome dele, mas que fez uma gravura em cima dessa passagem que nós acabamos de ler para você aí, que é essa gravura aqui, ó. Ele transformou esse texto escrito nessa imagem, na qual Virgílio, que é esse rapaz aqui, protegendo esse outro que é o Dante, né, está protegendo ele dos demônios. Bom, como vocês podem ver, nessa passagem, por exemplo, não há a quantidade de demônios, nem como eles eram, nem como era o Virgílio, e outras coisas que na gravura são necessárias aqui você colocar, certo? Pois você está fazendo uma adaptação da linguagem escrita para a gravura, para a imagem. E essa adaptação que você faz, ela requer aí certas mudanças em algum sentido. Do mesmo modo, nós não podemos ver aqui na gravura o Virgílio gritando nenhum seja atrevido, pois não há nenhum balãozinho, não há nada indicando aqui que ele está gritando isso, tranquilo? Então, para adaptar esse trechinho para essa imagem, houveram aí mudanças, e isso é de um certo modo importante saber. Da mesma forma, nós pegamos aqui, retomando Iracema, que nos é um exemplo de certo modo caro. Nossa, essa aqui é uma tirinha que está presente na nossa aula sobre Iracema, para o vestibular da FUVEST, quem quiser dar uma olhada aí, fique à vontade, na qual há uma adaptação de uma cena de Iracema, na qual Martim está vendo ela tomando banho e ela atira nele uma flecha e ele vai levantar a espada,
mas desiste por ser cristão. Aqui no caso, o que acontece? Ele tira a espada, enrosca aqui na plantinha, e a Iracema, vendo isso, vai lá e tipo resgata ele, né? Então, olha só, houve uma mudança aqui das intenções. No quadrinho, o tipo de linguagem aqui é em prol da comicidade, né, para ser engraçado. Então, ele de certo modo distorce um pouco a história em prol aí do efeito cômico que ela tem. E mudou, portanto, o texto originário, em prol aí dessa intertextualidade com essa linguagem, com esse tipo diferente de linguagem. Certo? Bom, vamos para mais um exemplo aqui, que é dessa música, Sabiá, do Tom Jobim com Chico Buarque. Né? Os dois comporam aí. Que fazem intertextualidade, como não poderia deixar de ser, com a canção do exílio, do nosso Gonçalves Dias. Então, gente, ao invés de ir fazendo aqui a relação direta, eu vou ler aqui a música do Sabiá e já vou mostrando para vocês aonde estão aí alguns elementos de intertextualidade. Tranquilo? Então, bora lá! Vou voltar, sei que ainda vou voltar, para o meu lugar. Foi lá, e é ainda lá, que eu hei de ouvir cantar uma sabiá. Cantar uma sabiá. Vou voltar, sei que ainda vou voltar. Vou deitar à sombra de uma palmeira que já não há. Colher a flor que já não dá. E em algum amor talvez possa espantar as noites que eu não queria. E anunciar o dia. Bom, como vocês podem ver aí, essas são aí as relações, né, bem implícitas, diga-se de passagem, entre a música Sabiá, do Tom Jobim e Chico Buarque, com a canção do exílio do nosso Gonçalves Dias, que veio servindo aí de exemplo. Portanto, a música e o poema estão em um intertexto, mas não deixam de ser uma intertextualidade entre diferentes linguagens. Afinal de contas, a linguagem da música é diferente da linguagem do poema, que serviu aqui a canção do exílio. Portanto, galera, o importante aqui é saber que você tem um texto, certo? E que ele pode dialogar com diferentes tipos de linguagem, né? Cada um aí vai se adaptar de um modo diferente. Mas, mesmo assim, não deixa de ter que haver necessariamente uma adaptação do texto escrito para os outros tipos de linguagem. Tranquilo? Então, encerramos por aqui. E afinal de contas, o que nós vimos nessa aula? Portanto, é a pergunta que fica aqui no final. Bom, nós começamos vendo que intertextualidade é uma relação entre textos e que há dois tipos de intertextualidade. A explícita, na qual você evidencia, né, a fonte ou autor de onde você está retirando a sua citação aí, por exemplo, e a implícita, na qual a intertextualidade ela não é evidenciada, não é explícita, né, como o próprio nome diz. E entre os tipos de intertextualidade implícita, há a paráfrase e a paródia, como nós vimos, né? A paráfrase você retoma o texto com as suas palavras, do tal jeito como é, e a paródia você faz uma brincadeira, aí, uma ironia ou sátira, né, da outra. E, assim como a intertextualidade entre os textos escritos, há também entre textos escritos e outros tipos de linguagem, como, por exemplo, a gravura, os filmes, quadrinhos, entre outros. Beleza, gente? Terminamos por aqui. Não vou terminar dando beijinhos para vocês, mas sim um grande abraço. Falou!